Prontinho, vamos lá. Momento dos nossos anúncios. Feliz sábado para todos. No sábado passado, o pastor falou assim: Thelma, você vai ter que pôr uma peruca azul para poder comunicar com a igreja. Acho que não precisa, né, irmãos? Acho que não precisa. Então vamos aos anúncios dessa manhã. O primeiro anúncio é a respeito do musical que vai ter aqui na nossa igreja no dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro, então, nós vamos ter um musical com Selma Santos e família. Vai participar ela, o filho, o esposo, é uma família musical. Então, no dia 9, no culto jovem, às 19 horas. Amanhã, o Clube de Desbravadores, o Clube de Aventureiros Golfinho retoma suas atividades. Ainda está aberta a inscrição para novas crianças, para quem quiser colaborar com o clube também. Retoma as atividades amanhã às 9 horas. Quero falar sobre a programação de amanhã. Nós teremos o lançamento do mutirão de Natal. Quantos receberam esse convite? Aqui na frente eu tenho outros convites. Se você quiser convidar amigos para participar, vai ser uma festa muito bonita. E lembrando que você tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível. Só entra quem estiver com esse alimento? Não, mas a ideia é que você traga, por quê? Porque esse alimento vai ser distribuído para aquelas pessoas que não têm, que precisam para o seu sustento, para a sua subsistência. Amanhã também acontece o mutirão de assinatura da lição da Escola Sabatina. Se você ainda não fez, tem a oportunidade até amanhã de participar do mutirão e garantir o seu alimento espiritual. O Coral Jovem e o Coral Vozes de Louvor hoje participa na programação do Quebrando o Silêncio, mas especialmente o Coral Jovem tem ensaio aqui na nossa igreja às 15h30 e depois que vai para a praça, ok? Então o Coral Jovem ensaio às 15h30 e depois vai para a Praça Boa Ventura. Já o Coral Vozes de Louvor vai direto para a Praça Boa Ventura, não tem ensaio hoje. Então às 15h30 a Mônica convida todos os coristas para já estar lá na praça às 15h30. Nós temos falado sobre o Campuri, já está cada vez mais próximo, e a direção agradece o apoio da igreja e pede que aqueles que puderem ainda colaborar, ainda tem espaço para colaboradores, tá? Para quem quiser adotar um desbravador. Semana passada eu falei das quartas-feiras especiais que teríamos em setembro. Não vamos ter mais com o pastor Essides Inácio. As quartas-feiras vão continuar sendo especiais, só que não vai ter a presença do pastor Essides Inácio, porque ele fez uma cirurgia. Em razão dessa cirurgia, ele não vai poder estar conosco. A classe de estudos avançados com o professor Valdir Abreu começa dia 10 de setembro. O pastor anunciou uma outra data, mas a data correta é essa, 10 de setembro, em razão de uns compromissos que o Valdir tem, que é o nascimento da sua netinha. Não sei se vocês estão sabendo, Maria Luísa está chegando. E agora eu quero falar sobre a programação maravilhosa que está acontecendo. Eu acho que essa programação é tão especial porque é um significado de uma igreja relevante para a comunidade. Então, é a programação do Quebrando o Silêncio. Vocês estão vendo ali o banner, Grito Sufocado. Vão ter vários palestrantes. Já começou desde 8h30 lá na Praça Boa Ventura, com os desbravadores e aventureiros distribuindo folhetos, distribuindo materiais e a coleta de sangue do Hemocentro. A partir das 14 horas vão ter palestras. O tema das palestras é a violência contra a mulher, drogas e suas consequências. E vai ter a participação de várias autoridades para falar sobre o tema. O Ministério da Mulher, que está à frente dessa organização, pede avisar que a partir das 14 horas, quem chegar vai ter direito à camiseta do Quebrando o Silêncio. Eu pedi para o casal lindo da igreja, Geone e Luciana, levantarem para mostrar a camiseta. Olha como é bonita. A partir das 14 horas, quem chegar lá vai conseguir a camiseta e também vai ter água à vontade e todos nós estaremos lá participando, ouvindo as palestras, conversando com as pessoas
E vai ter a presença também do pastor Eronildo e do pastor Vinícius, além de músicas do Coral Jovem, Coral Vozes de Louvor e solistas também. Nós vamos ver um vídeo agora, uma chamada do pastor Eronildo para a programação de hoje à tarde. Um feliz sábado para todos. E aí, pessoal, olha só, tô aqui para dar um recadinho para vocês. Sábado, dia 26 de agosto, na Praça Boa Ventura, a gente vai ter a programação do Quebrando o Silêncio. Essa é uma das maiores campanhas que a gente tem. A gente conta com a tua ajuda também, tá certo? A campanha Quebrando o Silêncio vai ter o apoio também do Hemocentro. 8h30 da manhã eles vão estar fazendo a coleta de sangue para o pessoal lá. Também a partir desse horário, a gente vai ter palestras sobre drogas nas escolas e violência contra a mulher. Também a gente vai estar com o Clube dos Bravadores e o Clube de Aventureiros, todo mundo junto nessa grande campanha. E na parte da tarde, muito louvor. Exatamente, a gente vai ter coral, a gente vai ter quarteto, a gente vai ter muita música, mas também a gente vai ter orientação para que as pessoas entendam que a violência não compensa. E eu conto com vocês nesse sábado, 26 de agosto, na Praça Boa Ventura, aí no setor Vila Nova, a gente vai estar junto para fazer dessa campanha, Quebrando o Silêncio, uma campanha de alerta às pessoas que precisam entender o grande amor de Deus. Até mais, gente! Dando continuidade à nossa programação, chegou o momento em que você também pode cantar com todo o pulmão para louvar a Deus. E vamos iniciar esse momento de louvor cantando o hino 501. Mais uma vez, vamos cantar com todo entusiasmo o hino de número 551.
vamos cantar agora de pé o hino de número 566. Este é o momento em que você e eu podemos entregar a nossa vida a Deus, derramar o nosso coração ao nosso Senhor e poder assim deixar bem claro que nós somos totalmente dependentes dele. Nós iremos chamar aqui à frente a família do irmão Grey, da irmã Inês, e queremos convidar você também que tem o desejo no seu coração, se tiver esse desejo, que venha à frente também, que possamos orar por você, e que lembremos também da família do irmão Led. A irmã Gelsina descansou no Senhor, e nós devemos então orar por essa família também. Enquanto o grupo de louvor cante, nós também iremos orar pelos pedidos que está nessa urna. Nós sabemos que provavelmente você depositou algum pedido aqui, algum agradecimento. E se você por acaso não quiser vir aqui à frente, que você levante suas mãos, que Deus irá a teu encontro neste momento. Encontro, Pai.
ajoelhe, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, o Senhor que é o Deus de misericórdia, Pai, seja misericordioso conosco. O Senhor conhece, Senhor, o coração, o íntimo de cada ser. O Senhor sabe, Senhor, o que realmente nós estamos passando. O Senhor sabe também, Senhor, o que está passando na vida da família, do irmão Glei, da irmã Inês. Que o Senhor, Deus, deposite até eles, Senhor, as bênçãos que eles tanto almejam. Pedimos também, Senhor, pelo LED, pelos seus familiares. Receba, Senhor, em seu coração a dor que eles estão passando. Veio aqui à frente também, Senhor, irmãos que só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor sabe, ó Senhor, o que eles tanto necessitam. O Senhor esquadrinha a nossa vida. O Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães. Nos use, Senhor. Aqui foram depositados também, Senhor, pedidos, agradecimentos, sonhos nesta urna. Nós sabemos que o Senhor é o Deus das soluções. Nós não conhecemos o que foi colocado aqui, mas o Senhor sabe. Com certeza nós confiamos no Senhor e depositamos sobre Ti as nossas petições. Nós iremos também, Senhor, participar do pão que será repartido pelo irmão Joel. Que não seja ele, mas que possamos ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje: assédio. Queridos irmãos, mais uma coisa. Algo muito importante. Todos somos chamados a dar testemunho. Nosso caráter está sendo provado diariamente, todos os dias, em nossos lares, casas, escolas, trabalhos. Em todos os lugares temos que dar testemunho de Cristo. Elizabeth, preciso falar com você uma coisa muito importante. Você sabe que a empresa está passando por uma situação muito difícil financeiramente. Os negócios não estão saindo como esperávamos. E estamos procurando soluções. Estamos pensando em te fazer uma proposta. Gostaríamos de fazer os papéis para que você possa ir ao seguro-desemprego, para podermos economizar esse dinheiro. Você continuaria trabalhando conosco? Também falamos sobre isso com sua colega Maria e ela aceitou e está de acordo. Então queremos propor a você a mesma coisa. Isso nos ajudaria a sair dessa situação difícil que estamos passando.
Sim, eu entendo. Mas o que o senhor está me pedindo não é fácil para mim. É muito difícil. E vai contra os meus princípios. Eu peço que o senhor me dê um tempo para pensar nisso. E depois eu lhe darei minha resposta. Todos nós somos chamados a dar testemunho, todos os dias, em nossos lares, casas, escolas. Senhor, tu escutaste a proposta que me... Elizabeth, já tem uma decisão? Carlos, eu lamento muito informar, mas eu não poderei fazer o que estão me pedindo. Isso vai contra os meus princípios e eu não vou fazê-lo. Peço desculpas. Bem, se essa é a sua decisão, respeitamos e veremos como podemos fazer para seguir adiante. Três dias depois. Elizabeth, você se lembra da conversa que tivemos outro dia? Bem, algo inesperado e maravilhoso aconteceu aqui hoje. Você viu a mulher que acabou de sair pela porta? Bom, essa é a mãe de um antigo sócio que tínhamos na empresa, que faleceu há alguns anos atrás, mas ele deixou uma dívida importante conosco. E hoje, surpreendentemente, ela veio aqui e trouxe para nós... Veja, aqui está o dinheiro, $6.000. Esse é o pagamento da metade da dívida que ele tinha e mais adiante ela trará a outra metade. E isso realmente vai mudar a situação da empresa, de modo que poderemos continuar trabalhando como antes, esquecer aquilo que tínhamos conversado. Que tenha um bom dia. Carlos, por favor, se sente por um momento. Depois de o senhor me fazer essa proposta outro dia, eu me senti muito mal porque eu queria ajudar de alguma forma a empresa. Mas eu não podia fazer o que o senhor estava me pedindo. E então, eu orei a Deus e pedi a Ele que ajudasse de alguma forma a reverter a situação da empresa. E eu acredito que esta é a resposta à minha oração, que Ele operou dessa maneira para ajudar a empresa. Então, estou muito feliz e contente pelo que aconteceu. Que continue orando, então. Muito obrigado. Que tenha um bom dia. Obrigada.
Beleza, beleza? Tá escutando o que aí? Chiado. E aí, beleza? Tudo jóia? Toca aqui? Aê, toca aqui, aê, tudo bem? Aê. Ei, Vitória, tudo bem, Vitória? E aí? Pessoal, se eu perguntasse para vocês qual é o nome mais bonito da Bíblia, que a Bíblia tem, qual que vocês falavam? Qual é o nome mais bonito da Bíblia? Sim, o nome da pessoa mais bonita da Bíblia. Jesus, parabéns, seu nome é? Oi, Vitória, nota 10 para você, Vitória. Jesus é o nome mais bonito da Bíblia. Você sabe qual é o segundo nome mais bonito que tem na Bíblia? Hã? O segundo nome mais bonito da Bíblia, depois de Jesus, qual que é? João é um nome mais ou menos, mas tem um mais bonito que João. Não é nome de Deus, não foi nome de homem. Aí vai o segundo nome mais bonito da Bíblia, sabe qual que é? Jonatas. É verdade, não é verdade? Não é não, Jonatas? Cadê o Jonatas? Seria Gustavo, mas a Bíblia não tem Gustavo. Então vou contar pra vocês a história de Jonatas. Quem já subiu o morro aqui? Morro. Quem já subiu o morro aqui? Morro, mas assim, morro mesmo. Morro mesmo. Aqui você sobe assim. Já subiu o morro? Ah, pois é. Então nós vamos contar aqui uma história muito linda de Jonatas. Olha que interessante. Já subiu o morro? Ah, você tem altura, então vou ficar alto igual você. Olha aqui que interessante, contar a história de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Saul era rei de Israel. Aí aconteceu um negócio interessante, olha aqui. Perto de Israel tinha um povo que habitava ali, que eram os filisteus. E os filisteus se armaram contra o povo de Israel. O povo de Israel tinha duas desvantagens. Era o povo que morava perto de Israel, da Filistia. Era Filistia. Eles estavam ali próximo do mar Mediterrâneo, por ali. Olha que interessante. O povo de Israel ia guerrear contra o povo filisteu. E tinham duas desvantagens. A primeira desvantagem, olha aqui, meninos. Olha aqui a desvantagem deles aqui. Olha aqui. A desvantagem. Primeira, o povo de Israel não tinha arma. Porque os filisteus recolheram as espadas, as facas, e até para molar as ferramentas, o povo de Israel tinha que pedir favor para os filisteus. Eles não tinham arma. Segunda desvantagem, o povo dos filisteus eram numerosos. A Bíblia diz que eram 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, umas 60 mil pessoas. Então eram 60 mil pessoas, e sabe quantos tinha no povo de Israel? 600. Outra coisa, Daniel ou Davi? Daniel, oi Daniel. Oi. Davi, como eu falei? Oi, tudo bem, Davi? Davi, você acha, por exemplo, que você joga futebol? Mais ou menos. Você ganharia, você e qual o nome? José Eduardo. O Davi e o José Eduardo vai jogar futebol contra quem? Qual é o seu nome? Pietro e qual é o seu nome? José e o Pietro contra o Davi e o Zé? Zé Eduardo. 2 contra 2. Os dois têm chance de vencer? Os dois times têm chance de vencer, né? Agora vamos imaginar o seguinte: vocês dois vão jogar futebol contra todos aqui da igreja. Quem tem mais chance de vencer? Ah, muito bem. Esse é o Jonatas. Zé Eduardo falou que é eu aí, tá vendo? É o mesmo espírito que tinha Jonatas. Jonatas viu aquele exército assim, 60 mil contra 600. Ele subiu o morro, foi em direção ao exército 60 mil e falou o seguinte: porque o Senhor pode livrar, não com muitos, mas se for da sua vontade, com poucos. Para o Senhor não faz diferença se somos muitos ou poucos. O certo é que Jonatas subiu até o exército inimigo, trepando de gatinhas no morro, enfrentou um exército de 60 mil pessoas e foi vitorioso. Crianças, olha aqui para o tio aqui, ó. Uma verdade importante aqui, ó. Verdade importante aqui, ó, que vocês vão aprender ao longo da vida. O sucesso de vocês
a vitória de vocês não virá pela força dos seus braços, mas pela ajuda e vitória do Senhor. Entendeu? A vitória de vocês não virá, o sucesso de vocês não virá pela força dos seus braços, mas pelo auxílio, pelo socorro do Senhor. Noutra parte a Bíblia fala assim: porque com meu Deus eu desbarato exércitos, com meu Senhor salvo muralhas. Meu desejo e minha oração para vocês nessa manhã é que vocês tenham, nas guerras que vocês vão enfrentar ao longo da vida, o socorro sempre presente do Senhor. Quanto quer ter a ajuda do Senhor? Eu quero. Você quer? Eu quero. Vitória, você quer ter a ajuda de Deus na sua vida? Então levanta a sua mãozinha. As duas. Aê, Zé Eduardo, levanta as duas mãozinhas. Aê, muito bem. Vamos fazer oração? Para que Deus nos ajude? Então vamos lá. Todo mundo vamos fazer oração? Vamos ficar em pézinho e fazer oraçãozinha? Vamos lá? Lá, todo mundo em pézinho fazer oraçãozinha. Coloca a mãozinha. Igual a professora ensinou, a mãozinha. Vitória, a mãozinha igual a professora ensinou. Você faz assim. Faz assim, pode. Não vai doer não, é menos que uma injeção. Fica em pézinho aí, muito bem. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, abençoa essas crianças, conceda a elas, Senhor, a vitória em todas as batalhas da vida, como fizeste com teu servo Jonatas, em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, bom dia a todos. Estamos aqui à frente de novo para pregar. Para mim é sempre uma responsabilidade muito grande assumir o púlpito, ainda mais numa manhã de sábado, né? Por várias razões. Uma delas, talvez a principal, é porque acreditamos que o Senhor elege esse momento para alimentar o seu povo. E a figura de Deus fornecendo comida a seus filhos sedentos, famintos, ela é muito interessante porque Ele o faz através de pessoas como eu, né? Incapacitada de muitas formas para esse mistério tão sagrado, mas comissionada para essa tarefa. Eu queria que nos corações de vocês hoje tivesse o mesmo espírito que houve nos Gálatas, né? Que não se importaram das enfermidades de Paulo, né? Eu estou aqui, vocês devem estar percebendo, estou rouco, essa semana foi um pouco difícil, estou enfermo, mas estamos aqui. Uma segunda razão pela qual esse momento se torna difícil é porque, de modo geral, as mensagens espirituais que eu preparo para os meus sermões, elas não guardam relação com a minha atividade profissional. Mas nesta manhã, em razão do programa que nós estamos tendo neste sábado, durante todo o dia, inclusive lá na Praça Boa Ventura, agora os desbravadores estão lá distribuindo literatura, à tarde os corais estarão lá se apresentando, que é o programa Quebrando o Silêncio. Uma segunda razão pelo qual esse momento é para mim de muita importância é porque nessa manhã eu vou falar de algo que tangencia ou se aproxima muito daquilo que eu faço todos os dias na minha vida profissional. Aqui muitos já me conhecem, né? Eu gosto dessa igreja porque eu cheguei nessa igreja, eu sou conhecido assim, gosto, faço questão até que seja assim. As pessoas me chamam aqui de Joel, né? Eu acho isso muito bom. Mas hoje eu vou me lembrar das pessoas que me intitulam Dr. Joel, promotor de justiça, né? Vou falar de um assunto que é secularmente de muita importância. E o que é de muita importância não é somente pelo fato de eu estar falando aqui de um assunto profissionalmente relevante, mas é importante, irmãos, porque a despeito das vossas opiniões a respeito, a realidade desse assunto está presente na igreja. Olha que coisa louca, né? E pior, o fato de nós nos silenciarmos sobre esse assunto faz com que muitas pessoas compreendam de forma equivocada a religião como uma proteção indevida de abusadores. Numa linguagem mais clara, nossa igreja, pelo ministério do perdão, pelo ministério da ajuda, pela aparência de santidade, acaba sendo um terreno propício para proteger agressores e estupradores. Eu tenho que estruturar a nossa fala hoje de alguma forma e gostaria de fazê-la da seguinte maneira. Nós vamos ler 3 textos bíblicos de uma vez só e depois nós vamos fazer algumas considerações sobre os aspectos jurídicos, psicológicos que envolvem o tema e depois encerraremos uma outra história bíblica sobre esse mesmo assunto. Mas vocês sabem, né? Todo ano o programa Quebrando o Silêncio elege um tema de prioridade para falar com a igreja.
E hoje nós vamos falar sobre a violência sexual contra a mulher. Violência sexual contra a mulher. Queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, e o verso 7. É o primeiro texto que nós vamos ler. Todos acharam? Digo amém. Vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus. Santo Deus, grandioso Pai, ó Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, e nesta hora sabemos que é o Teu propósito alimentar o Teu povo. Senhor Deus, cuida de nós, que as Tuas palavras, Senhor, sejam depositadas no nosso coração e transformem as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 1 Pedro 3, verso 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Segundo texto, 1 Timóteo 5, verso 2. 1 Timóteo 5, verso 2. Vou ler a partir do verso 1 para que a compreensão seja mais completa. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. E por fim, Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis capítulo 1, verso 27. Todos acharam? Digo amém? Amém. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, nesses textos, a primeira apreensão de uma verdade significativa para nós, adventistas do sétimo dia. A verdade é que a violência e a opressão, elas passam a fazer parte da história da humanidade depois do pecado. O propósito de Deus para a nossa vida é que a nossa relação uns com os outros fossem de harmoniosa, contínua, duradoura convivência. De forma que os atos de agressão, os atos de violação da integridade física, sexual, psicológica, patrimonial e moral da mulher não decorre de uma estrutura social evolutiva aceitável por ser um ato natural das coisas, mas elas decorrem da degradação moral do pecado que nos animalizou, como corrompeu todas as coisas, de forma que as suas apreensões da realidade, elas devem ser confrontadas com a palavra de Deus. A sua apreensão da realidade, de achar que a mulher é um bem seu, deve ser confrontada com aquilo que Deus diz a respeito. A apreensão natural de que o filho pode ser castigado da forma que você bem entender, deve ser levada aos pés da cruz, a compreensão da palavra de Deus. Porque do contrário, a sua natureza pecaminosa te levará a escaninhos sombrios de comportamentos estranhos, assustadores e ilegais sob vários aspectos. Na minha atividade profissional, como promotor de justiça, eu convivo diariamente com os crimes praticados contra as mulheres, principalmente esses dessa natureza. Não vou falar dos que estão lá na Lei Maria da Penha. Lá a totalidade, ela é da relação doméstica até por dispositivo legal. É Lei Maria da Penha porque há convívio.
Mas mesmo esses em que não há convívio, como marido e mulher, a grande totalidade decorre de relações familiares próximas. Sobrinho, tio, enteada, padrasto e as várias formas de convívio que temos hoje na sociedade. De forma que os dados indicam que 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência ao longo da vida, e na maior parte das vezes por seu parceiro íntimo. 70%. Quando a gente estuda estatística, nós trabalhamos uma expressão comum na estatística chamada cifra negra. Cifra negra. O que é a cifra negra? São os dados que não são observáveis na pesquisa, porque eles são silenciados no momento de sua coleta. 70% das pessoas entrevistadas disseram que já foram agredidas de alguma forma dentro da relação matrimonial, familiar, das mulheres. Eu ouso afirmar, em razão dessa chamada cifra negra, que esse número ainda é mais elevado. E a verdade, irmãos, é que essa estatística, ela alcança o povo de Deus. Por observação, por notícias de relatos que eu tenho como ancião de igreja. Nós, aqui do meio, estamos convivendo com essa triste realidade de permitir que a natureza humana decaída tenha se sobrepujado sobre a graça concedida por Deus, para que em nossa casa as mulheres sejam de várias formas violentadas e agredidas. Outro dado assustador: além das violências que pode ser psicológica, física, moral, patrimonial, notadamente sobre a violência sexual, 20% das mulheres sofreram ou sofrerão ao longo de sua vida uma agressão de natureza sexual. Dito de outra forma, nós temos aqui na igreja hoje de manhã umas 100 mulheres. Umas 20 foram estupradas. E eu preciso aqui definir o que é estupro. Estupro é um conceito legal que antigamente era definido como manter conjunção carnal. Hoje a lei define estupro como violação da dignidade sexual da mulher. Estupro é a violação da dignidade sexual da mulher para satisfação da lasciva de outra. Essa é o conceito legal de estupro. Ou seja, o toque, o abraço e várias outras conotações sexuais, elas são definidas como estupros. E para vocês perceberem tanto que essa estatística não é estranha, eu peço que as mulheres façam pesquisas nas suas mentes para se lembrarem da sua fase de infância, adolescência. Quantas vezes vocês se viram abraçadas por pessoas que vocês perceberam na hora que era um abraço estranho, que as mãos passavam por onde não precisavam, que havia um toque onde não precisavam. Tudo isso aí são agressões de natureza sexual que vai incutir na mente da mulher vários traumas psicológicos, vários traumas relacionados à convivência, a depressões, a doenças da várias naturezas. Além dessa grande agressão que é a de natureza sexual, nós temos no Brasil atualmente 9 mulheres vítimas, ou 9 mulheres mortas por dia em decorrência do que se denomina feminicídio. 9 mulheres mortas, 3.220 por ano, 106.093 mulheres entre 1980 e 2013. Ou seja, o agressor, em razão de estar nessa natureza pecaminosa, imbuída do desejo de posse, tem a mulher como propriedade sua. Quantas vezes eu já tive notícias
de que a mulher foi espancada, agredida, estuprada. Porque a gente pensa que o estupro ele só acontece quando as pessoas não são casadas. Mas o sexo não consentido entre marido e mulher casados, ele é estupro. Porque ela tem a dignidade sexual preservada mesmo depois do matrimônio. No sentido de que a vontade dela deve ser considerada para a prática de qualquer ato. A vontade da mulher deve ser considerada para a prática de qualquer ato. E as consequências para isso, nas famílias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja de Vila Nova, são mulheres com depressão, ansiedade, pensamento suicida, problemas com a saúde reprodutiva, disfunção sexual. Por quê? Porque a apreensão que elas têm tido do sexo criado por Deus lá no Gênesis, na santidade do Gênesis, foi deturpada, vituperada. E nós, os homens, que estamos sujeitando as mulheres adventistas do sétimo dia da Igreja de Vila Nova a esse tipo de comportamento, segundo 1 Pedro 3, que eu acabei de ler, temos impedidas as nossas orações, porque o Senhor atenta para o clamor das mulheres. Diz, não vou atender aquela oração do ancião, não. Não, ele vai ter que respeitar a mulher dele primeiro. Eu não vou atender a oração, não. Porque o Joel tem que saber respeitar a esposa dele. Fala em nome próprio, para não querer ofender ninguém aqui, irmãos. Mas essa é a mensagem. Dolorida, difícil, mas é a mensagem. E as mulheres, elas se tornam improdutivas para o trabalho. Elas se tornam negligentes para com as atividades dela, do cotidiano, às vezes da atividade doméstica. Ela perde o ânimo vital para as atividades da vida. Ela não tem mais ânimo para levantar da cama, para fazer as suas atividades. Há um estudo dizendo que 25% da força de trabalho da mulher é perdida por conta das agressões que ela recebe em casa. Ou seja, 1/4 de cada 4 dias, um é perdido por conta dessa convivência funesta. Para as crianças, a agressão que envolve autoestima, traumas, 63% das crianças envolvidas nesse contexto, elas repetem de ano. O que fazer? Qual é o caminho? Criar uma rede de apoio. A melhor maneira de manter as coisas tais como são é você continuar fazendo as coisas do mesmo modo. A melhor maneira de você manter as coisas tais como são é continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Você precisa se conscientizar de que isso não é normal. Isso não é natural, no sentido gênico da palavra, no sentido original da palavra. Isso é uma deturpação do comportamento de Deus. Boa parte dos abusadores, dos agressores, eles tiveram uma infância de abuso e agressão. E o modelo psicológico é de repetição dessa forma como foi criado. E você precisa, através dessa rede de apoio, romper isso que te apreende, procurando ajuda psicológica, social, jurídica, de saúde, da igreja. Tem que se envolver nas atividades da igreja, tem que procurar oração. Mas eu disse aqui, ajuda profissional. Você não deve ver isso como normal. Em Atos dos Apóstolos, página 334, a escritora Ellen White, nossa considerada profetisa, diz: nada existe que o mundo necessite mais do que a manifestação do amor do Salvador através da humanidade. Todo homem está
à espera de homem, todo o céu está à espera de homens e mulheres, por cujo intermédio possa Deus revelar o poder do cristianismo. Ou seja, o mundo nos observa, o céu nos observa, e há alguns de nós que se comportam como monstros. Isso é tão sério, irmãos, que muitos, nesse mundo secular nosso, colocam a religião como um dos meios legitimadores da violência. Por quê? Porque, como nós, adventistas no sétimo dia, ensinamos a sujeição à palavra de Deus, a Bíblia diz assim: vós mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos, né? Marido é a cabeça da igreja, da mulher como Cristo é a cabeça da igreja, e nós lemos essas coisas. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é o primeiro mandamento como promessa. Então esse discurso de sujeição, esse discurso de subordinação, acaba sendo um discurso de legitimação da violência. Irmãos, isso é uma afronta a uma interpretação bíblica. Nenhuma hermenêutica bíblica autorizaria, nenhuma interpretação bíblica autorizaria que a sujeição da mulher autorizasse a agressão do marido, porque ao marido é dito: amai vossas mulheres como Cristo se amou a sua igreja, e a si mesmo se integrou por ela. Se você quer literalizar a interpretação da Bíblia, então você morra e a mulher viva, porque é isso que a Bíblia diz. Não é você vive e a mulher morra. O que está dito é: você que é homem, que é macho, que é valentão, você quer ser macho e valentão? Então morra pela sua mulher. Isso é bíblico. Onde está escrito que a sujeição da mulher autoriza que você dê um tapa na cara da sua esposa? Onde está escrito na Bíblia que a sujeição da mulher, como parte mais frágil, autoriza que você toque nela do jeito que você quer? Isso é muito sério, irmãos. Isso traz opróbrio à nossa fé, mancha a verdade e deprecia o ministério de Cristo. Essas coisas que acontecem no nosso meio, irmão, elas dão péssimo testemunho para os de fora. Porque a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então o mundo espera que haja no meio de nós declarações de amor, de preocupação, de cuidado. O fato de termos histórias na Bíblia onde a figura da mulher está diminuída não é autorizadora, não é veículo de interpretação para que nós façamos como bem entendemos, porque a mensagem de Deus deve ser interpretada segundo cultura e contextos do seu próprio povo. Deus não interfere nas escolhas do ser humano e nem na indiferença, mas isso não quer dizer que Deus as aprova. Eu caminho para o final pedindo que nós leiamos aqui uma história que mostra muito do mundo em que vivemos. É João, capítulo 8, versos 1 a 11. É uma história bastante conhecida, mas eu vou tratar dela assim sob um aspecto que talvez vocês ainda não tenham visto, porque é um aspecto um pouco jurídico da coisa, né? João 8, 1 a 11. Já encontraram? Digo amém. Amém, né? Eu vejo que há um silêncio sepulcral no meio de nós, né? O que o Joel está fazendo aqui hoje? Irmãos, estão pregando. João 8, 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra.
E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O adultério, até recentemente, era considerado crime previsto no Código Penal. E, via de regra, para sua configuração, era necessário que os autores do delito fossem pegos no ato do adultério. Ou, pelo menos, que isso fosse filmado, fotografado. Como eu sou promotor há quase 20 anos, antes dessa alteração da lei, que deixou de ser crime de adultério, eu peguei ainda alguns processos e, via de regra, eles são acompanhados de fato de fotos. Muito constrangedor. Mas, todos que eu peguei, há 2 pessoas envolvidas no ato de adultério: o adúltero e o seu comparsa. Os 2 são pegos, os 2 são fotografados nessa situação humilhante. E no caso específico aqui, nessa situação humilhante, a mulher é levada até Jesus. E há um detalhe aqui que diz assim: fazendo-a ficar de pé no meio de todos. O machismo aqui fica evidente. Primeiro, porque se foi levada a mulher, onde estava esse outro adúltero, né? Segundo, porque não bastava apenas levar a mulher desnuda, nessa situação vexatória, até Jesus. Era necessário que ela se mostrasse perante todos. E diz que mandou que ela ficasse em pé no meio de todos, assim. Talvez, acredito eu, que não tenha feito isso com muito carinho. Imagine vocês. Tudo isso aqui está errado. E Jesus percebeu isso. No povo de Israel não era para existir prostituta, não era para existir adúlteros. Era para ser uma sociedade linda, maravilhosa. Mas aqui, a mulher é colocada diante de Jesus. E os outros ficam atrás, esperando que Jesus autorize para que eles remetam as primeiras pedras, né? E Jesus escreve na areia, diz a pena inspirada, os pecados daqueles que estavam acusando a mulher. E primeiro saem os mais velhos até ficar apenas a mulher. E Jesus diz naquele dia: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus teve um tratamento diferente com todas as mulheres. Eu queria propor para vocês nessa manhã uma tarefinha. Naquela manhã, os fariseus levaram até Jesus a mulher. Porque a mulher era quem infligia mal ao povo de Israel. Grande mentira. Eu queria que viesse à frente aqui hoje, não as mulheres, mas os homens. Porque nesse dia, diz a palavra de Deus, que os homens fugiram, acusados pela própria consciência. Eu sei que nós, os homens, somos acusados pela nossa consciência, por alguma agressão que ao longo da nossa vida tenhamos feito às mulheres. Não só sexual, talvez alguns aqui estejam fora dessa realidade, mas a psicológica, a moral, patrimonial. As várias formas que você teve um dia de afrontar a sua esposa, sua filha, dizendo a ela uma palavra agressiva. Eu queria que você não fugisse ao escrever aqui na terra os seus pecados, como fiz hoje cedo. Os meus pecados. Você viesse aqui à frente. Quantos estão dispostos a fazer isso? Vir à frente. Então venham. Daqui da frente você vai contemplar a mulher. As mulheres da nossa igreja. Pessoal aí da galeria, vocês são chamados também, jovens. Aqueles que pretendem se casar um dia, para fazer esse compromisso de tratarem a sua mulher como um sexo frágil. Nunca agredi-la. Não, é para vir aqui à frente mesmo, aqui atrás de mim aqui, ó. Vamos olhar. Eu queria que vocês olhassem do alto as mulheres de vocês, suas filhas. Muito bem. Vocês não fugissem de Jesus como os homens fizeram aquele dia. Que vocês pudessem olhar para os rostos daqueles que amam vocês, das mulheres que amam vocês.
Muito bem. Nós vamos ter uma música aqui. Enquanto... Deixa eu dar nosso menino que vai cantar assim. É Luiz. Luiz vai cantar embaixo, Luiz. Só vai ter homem aqui em cima. Por favor. Hã? Ah, sim. Deixa eu pegar aqui, eu te dou lá. Você desce, eu te dou. A Luísa vai cantar pra gente, enquanto os homens olham aí para suas mulheres, né? Há uma expressão no direito que a gente chama de ação penal pública condicionada à representação da vítima, né? É uma oportunidade que a lei dá de as mulheres, em algumas situações específicas, conferirem o perdão ou a decadência a uma agressão sofrida. Obviamente que a gente não gostaria muito de passar por isso, mas nós estamos aqui à frente, os homens, né? E eu queria falar uma coisa para as mulheres. Naquele dia, Jesus falou duas coisas para a mulher, né? Eu também não te condeno. Ou numa linguagem jurídica, né? Eu também não represento criminalmente contra você. E a segunda coisa é, vai e não peques mais. As duas coisas são importantes. Elas devem conviver juntas. Juntas. O perdão e o propósito futuro de não mais agressão. As mulheres ficaram aí, né, junto com alguns homens. A vocês que estão aí, eu queria convidar vocês a ficar em pé, olhando para o homem que representa a felicidade da sua vida aqui à frente. Que você pudesse dizer a ele, eu também não te condeno. Volta e não peques mais. Quantas mulheres podem dizer isso nessa manhã? Fica em pé para a gente fazer uma oração final. Convido também aos homens que ficaram aí, todos nós, vamos ficar em pé para a gente terminar com a oração. Vou ficar aqui perto dos homens porque eu sou um deles, viu, gente? Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor nos prometeu um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Vivemos ainda um mundo onde a natureza humana está contaminada, prejudicada por essa convivência de milhares de anos com o pecado. O nosso coração, Senhor, não quer, não aceita o comportamento que avilta, humilha, que agride a criatura que o Senhor colocou ao nosso lado, a mulher, Senhor. Seja ela nossa esposa, seja ela nossa filha, seja ela nossa enteada, seja ela nossa sobrinha, seja ela qualquer que for, Senhor. Ó Deus, que tenhamos para com o sexo frágil que o Senhor colocou junto de nós, o zelo, o cuidado, a pureza necessária, como o Senhor teve com a tua igreja também, Senhor. E se for, Senhor, diante de uma situação limite capital, que morramos nós, mas não a nossa esposa. Que tenhamos, Senhor, essa disposição de servi-la, de viver por ela, de dedicar a ela o melhor tempo que temos na nossa vida, Senhor. Naquilo que falhamos, Senhor, o Senhor nos perdoe pelo teu amor. Ó Senhor, há alguns de nós aqui que precisa de ajuda profissional muitas vezes. Senhor, incute no coração desses o desejo fervoroso de buscar esse tipo de ajuda, para que esse mal não se repita mais na tua igreja, Senhor, e que possamos dar bom testemunho de ti também para os de fora. Ó Senhor, ao voltarmos agora para os braços de quem nos ama, que possamos ir com essa certeza, a certeza de que fomos perdoados, mas também a certeza de que o Senhor nos ajudará a vivermos agora uma vida santa e digna na nossa casa, na nossa família, perante toda a nossa comunidade. Abençoa a programação deste teu sábado. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora vocês podem voltar, dar um abraço lá naquela que vos espera ardentemente. Sair desse lugar que Jesus
permaneça.